Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje que estamos no início do mês de abril, no dia 2 de abril de 2021, que é o mês de comemoração dos 163 aniversário do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é a primeira obra que abre a literatura do Espiritismo, mundialmente falando. É o Livro dos Espíritos, que contém 1019 questões, perguntas, não é? Indagações do codificador do Espiritismo, Allan Kardec, aos espíritos superiores sobre as mais diversas questões da criatura humana, do progresso da humanidade. Enfim, é um livro que toca em todos os ramos do conhecimento humano, abrangido pela ciência, pela filosofia e pela religião. O Livro dos Espíritos completa neste mês de abril, apenas reforçando o que dissemos, 163 anos. Isto significa dizer que o Espiritismo, em relação às outras crenças religiosas, é ainda uma criança, está na infância. É, para os que não sabem, uma ciência nova e uma nova ciência. É uma nova ciência entre as ciências mais antigas. É uma nova ciência. E é uma ciência nova porque ainda é jovem, tem apenas um século e 63 anos. Muito nova a doutrina espírita. E para muita gente que não conhece, e que às vezes pode até ter a curiosidade de perguntar, como nasceu o Espiritismo? E o que é o Espiritismo? Nasceu da cabeça de um homem? Não. Não nasceu da cabeça de um homem. Muita gente até acredita, porque não conhece, não lê, não estuda o Espiritismo, chegam a dizer que o Espiritismo é uma invenção, uma ilusão de Allan Kardec. Não é. O Espiritismo é dos espíritos superiores. Daí o nome, o título do livro, O Livro dos Espíritos, quer dizer, não é dos humanos, é dos espíritos superiores. Allan Kardec apenas entrevistou, fez uma entrevista longa, é uma longa entrevista, que se compõe de, como dissemos, de 1019 questões, perguntas de Allan Kardec a esses espíritos superiores. Esses espíritos superiores, muitos deles viveram aqui na Terra há muitos e muitos séculos, muito antes de Jesus. Alguns foram grandes sábios na antiga Grécia, outros foram grandes sábios nos países orientais, outros foram grandes sábios em outros mundos, em outros planetas, e que no conjunto vieram assessorar Allan Kardec, que são os autores do Espiritismo.
Allan Kardec teve a sua contribuição pessoal no Livro dos Espíritos, como fazendo as perguntas, como um entrevistador sábio, fazendo as entrevistas aos espíritos superiores, e escrevendo as notas de rodapé, a contribuição de Kardec, e então fazendo os comentários aditivos às respostas dos espíritos superiores. E na codificação, de uma forma geral, Allan Kardec contribuiu, desdobrando o Livro dos Espíritos em outras obras. O Livro dos Espíritos, depois ele escreveu o Livro dos Médiuns, que é o segmento do Livro dos Espíritos, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois Céu e Inferno, que é uma obra onde Allan Kardec registra as comunicações espontâneas e por evocação dele próprio Kardec, para se comunicarem com os médios espíritos infelizes, espíritos de assassinos, foram aqui na Terra, espíritos de suicidas, diversos, espírito também de condição espiritual mediana, e comunicações de espírito muito elevados e intelectuais daqui do mundo, já no mundo espiritual, e espíritos virtuosos. Esse é o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, mostrando nele, à luz do Espiritismo, a justiça divina, segundo o Espiritismo, mostrando que não existe céu nem inferno localizado no espaço. Não existe. Cada espírito, encarnado ou desencarnado, carrega ou cria o seu céu e o seu inferno, e conduz para qualquer parte do universo onde esteja reencarnado. Esse espírito conduz o seu estado espiritual, que pode ser céu, felicidade, ou inferno, pela consciência em culpa, em remorso. Este é o céu e o inferno ensinado pelo Espiritismo. Depois vem o livro A Gênese, que é o começo da criação. Allan Kardec, com o auxílio de espírito de astrônomos, que foram astrônomos aqui na Terra, e outros que foram cientistas aqui na Terra, dando comunicações e levantando o véu do cosmo, do macrocosmo, do universo, mostrando que o universo é um viveiro de galáxias, e as galáxias são viveiros de estrelas, e que as estrelas são sóis, e que os sóis são viveiros de mundos, cria mundos, os sóis, conforme a ciência está mostrando hoje, não é? Confirmando a ciência do Espiritismo, e que os sóis carregam uma família de milhões e milhões e milhões de mundos habitados, e que as galáxias são viveiros de mundos, de sóis, de estrelas, e as galáxias em conjunto formam as nebulosas formam as Via Lácteas, e assim é o espaço infinito, o universo infinito. E os espíritos, juntamente com Allan Kardec, explica a Gênese, ou seja, o Gênese da Bíblia, e é um livro que, associado, casado na leitura com o Livro dos Espíritos, que é a base, esse livro que completa 163 anos neste mês de abril, é o que se chama a Teologia do Espiritismo. Esses dois livros, o Livro dos Espíritos casado com o livro A Gênese, esses dois livros, eles explicam a Bíblia, não é?
que é o livro dos Espíritos, ou seja, o Espiritismo, que explica a Bíblia, interpreta os textos bíblicos. Não é a Bíblia que interpreta o Espiritismo, é o contrário. É o Espiritismo que interpreta a Bíblia, dá ou sabe extrair, ensina a extrair o sentido puramente espiritual dos textos bíblicos, das passagens bíblicas, tanto do Novo Testamento, como do Velho Testamento e do Apocalipse. Este é o Espiritismo. Ciência, filosofia e religião. Esse é o Espiritismo. E de maneira que se pergunta como nasceu o Espiritismo. Já se sabe que não foi da cabeça de Allan Kardec. Que Allan Kardec foi apenas o compilador, o coordenador, não é, do Livro dos Espíritos, porque a doutrina propriamente dita está no conteúdo do Livro dos Espíritos. E o resto foi desdobrado por Allan Kardec nas 5 obras dele, e mais na Revista Espírita, que são 12 volumes, que nós convidamos os interessados do Espiritismo que leiam não só os 5 livros de Allan Kardec que acabamos de narrar, mais a prece de Allan Kardec, mais a obsessão de Allan Kardec, mais o que é o Espiritismo, perguntas e respostas de Allan Kardec e as 12 revistas de Allan Kardec. Aí teremos um conhecimento profundo do Espiritismo. Aí se pergunta, ora, se o Espiritismo não é de Allan Kardec, não foi invenção de Allan Kardec, o Espiritismo é de quem? É dos espíritos superiores. São esses os espíritos superiores. E quem são eles? Esses que nós acabamos de dizer, que pertenceram aqui à humanidade e outros vieram de outro planeta. Mas a maioria aqui na humanidade. Quem foram eles aqui na história da humanidade? Nós veremos no Prolegômenos de O Livro dos Espíritos. É apenas uma dica para aqueles que querem conhecer o Espiritismo. E entre esses espíritos estão os sábios Sócrates, Platão, Aristóteles, os 3 maiores sábios da humanidade viveram na antiga Grécia. E outros sábios da época de Allan Kardec, que tiveram a humildade, a modéstia, de não declinar o nome no Livro dos Espíritos, porque os espíritos superiores sábios, eles não se preocupam com o nome, a preocupação dele é com o conteúdo do ensino deles, e é o que está no Livro dos Espíritos. E depois desses sábios, nós vemos também o evangelista, João o Evangelista, quem mais? Santo Agostinho, e outros grandes sábios que passaram aqui pela Igreja Católica, fundadores da Igreja Católica, que passaram para o mundo espiritual e viram, não é, a verdade do Espiritismo e vieram auxiliar Allan Kardec. Esses e outros mais são os verdadeiros autores do conteúdo da doutrina espírita. Kardec foi apenas o compilador, o organizador. E de maneiras que olhamos aqui para o relógio, porque ele é materialista, e olhamos aqui este Allan Kardec nos falando aqui, e assim nasceu o Espiritismo. Nós organizamos aqui esses textos, não é, para dizer como nasceu o Espiritismo. No século XIX, ou seja, 1850, mais ou menos, e pouco, aí um fenômeno agitou a Europa toda. Não foi somente Paris, não foi somente na França, mas os fenômenos de aparições dos espíritos, né, se multiplicaram, porque os tempos estavam chegados. E então, no século XIX, ou 1800,
mais ou menos pelo meio do século XIX, 1800 e pouco. Aí os fenômenos agitaram a Europa. Quais foram os fenômenos? As mesas girantes. Ora, nos salões elegantes de Paris, após as reuniões sociais, não é? As mesas eram alvo de curiosidade e de extensa reportagem, pois nas reuniões sociais das damas, dos senhores, da sociedade, da alta sociedade, ou seja, da fina sociedade de Paris, não é? Depois se reuniam e iam ver as mesas se moverem, os móveis se moverem. Era mais uma diversão. Pois moviam-se as mesas, erguiam-se no ar e elas próprias respondiam às questões mediante batida no chão, que Allan Kardec, nas pesquisas, deu o nome a esse tipo de comunicação, a tipitologia, ou seja, a comunicação das almas dos mortos dentro da ciência espírita através de movimentos e batidas. Tipitologia. Ora, o fenômeno chamou a atenção de um pesquisador sério, discípulo do célebre João Pestalozzi. Quem era esse João Pestalozzi, para os que não sabem? Era o maior educador da Europa. E Allan Kardec foi aluno dele e substituto dele nas ausências dele. Como se chamava ele? João Pestalozzi. E o nome de Allan Kardec era apenas um pseudônimo, mas o nome dele real, nas academias de ciência, no meio intelectual, na elite intelectual da França e principalmente de Paris, chamava-se Hippolyte Léon Denis Rivaio, era Allan Kardec, mas ainda não tinha recebido o pseudônimo de Allan Kardec. Ele apenas era conhecido como Hippolyte Léon Denis Rivaio. E então Rivaio, Allan Kardec, pedagogo francês, fluente em diversas línguas, era considerado um humanista. Era um humanista, abrindo apenas um parêntese, para fazer um aditivo. Allan Kardec era um humanista nos dois sentidos. Humanista devido à cultura universal que ele possuía. Era um verdadeiro gênio da cultura. Então ele era humanista nesse sentido. E humanista no outro sentido, de que ele era muito preocupado com a criatura humana, com o sofrimento humano, com a saúde humana, com a felicidade humana. Então ele era também um humanista neste lado. Era dos dois lados. E Rivaio, então, era um pedagogo francês, ele, Kardec, fluente em diversas línguas, autor de livros didáticos, não é? Adotados, aprovados pelo governo francês, e era adepto de rigoroso método de investigação científica. Então Kardec, quando tomou conhecimento das mesas girantes, não aceitou de imediato os fenômenos das mesas girantes, mas estudou os fenômenos atentamente, participando das próprias sessões, que era da elite social, mas estudou os fenômenos atentamente, observou que uma força inteligente, invisível, oculta aos olhos humanos, não era? Que os espíritos são ocultos aos olhos humanos, só quem vê são os médios videntes, não é? Mas ele observou que uma força inteligente, oculta, invisível, movia e movimentava as mesas, e investigou a natureza dessa força invisível, que essa mesma força, através das batidas e do movimento das mesas, se identificou com o nome de espírito. Espírito, ou seja, as almas dos mortos aqui na Terra. Então Kardec
Kardec verificou que eram os espíritos dos homens que haviam vivido aqui na Terra. Rivaio, então, quer dizer, Allan Kardec, fez centenas de perguntas a esses espíritos, analisou as respostas, não é? Comparou a resposta e codificou, quer dizer, organizou, compilou, tudo submetendo ao crivo da razão, não aceitando o próprio Kardec e não divulgando nada que não passasse pelo crivo da sua razão. Assim nasceu o Livro dos Espíritos. Allan Kardec juntou, não é, as perguntas e as respostas que fazia através das mesas. A pergunta sim era uma batida de mesa, não era duas batidas. E depois Allan Kardec descobriu que esses espíritos também poderiam se comunicar através das mãos dos médiuns, dando lápis e papel aos médiuns, e assim conseguiu juntar o material para a publicação de O Livro dos Espíritos. O professor Kardec Rivaio imortalizou-se, adotando o pseudônimo de Allan Kardec. Por quê? Abrindo parêntese e fazendo um aditivo. Por que Allan Kardec ganhou este nome de Allan Kardec? Porque, segundo os espíritos superiores, nas comunicações, depois, anunciaram que Allan Kardec era o nome que ele tinha, Allan Kardec, em uma encarnação mais distante, lá na França, não é? Entre os druidas. E ele era um sacerdote que tinha o nome de Allan Kardec, um verdadeiro gênio em moral e em cultura. Aí ele tinha o nome de Allan Kardec. Agora, como ele voltou na França, não é? Aí ele se chamou Hippolyte Léon Denis Rivaio. Mas pegou este nome que foi dele mesmo nas encarnações passadas entre os druidas, como nós acabamos de dizer. Então, a doutrina codificada por Allan Kardec tem caráter científico, religioso e filosófico. Por que é científico? Porque não é a ciência, a física, nem a arqueologia, nem a química, nem a geologia, nem outra ciência, é a ciência do espírito. É a ciência, o estudo que abrange o conhecimento dos espíritos reencarnados e dos espíritos desencarnados. O espiritismo, na parte científica, abrange os conhecimentos das duas humanidades, a encarnada, que somos nós, e a desencarnada, que é dos espíritos que partiram aqui da Terra, forma a humanidade desencarnada. E as duas estão em perfeita simbiose, as duas estão em perfeita sintonia. A de lá, a dos mortos, se comunica com a dos vivos aqui da Terra, e a daqui se comunica com eles. Através de quê? Através da mediunidade, que é uma das forças do universo, é a mediunidade, que sempre existiu. E religioso, por que o espiritismo é religioso? Por quê? Porque é a religião que desperta o verdadeiro sentimento de amor a Deus e de amor aos semelhantes. E liga todos os homens, ou seja, une todos os homens entre si pela fraternidade. Palavra do próprio Allan Kardec. E que liga todos os homens a Deus ao mesmo tempo. Palavras de Allan Kardec. E por que é filosofia? Por que filosofia? Porque quando se fala em filosofia, fala-se na origem das coisas e no destino das coisas. E o espiritismo é filosófico. Por quê? Porque nos diz, nos esclarece, não é? O que somos nós, o que é o homem. Olha aí a filosofia. De onde vem o homem? E o destino do homem. Essa é a verdadeira filosofia, o sentido de filosofia.
E de maneira que a doutrina codificada por Allan Kardec se chama o Espiritismo, e os seguidores são os espíritas. Ela tem caráter científico, filosófico e religioso. Mas quando se diz a religião espírita, aproveitamos também para abrir, para fazer um aditivo, não é? Acrescentar alguma coisa. Quando se fala em religião espírita não é igreja com rituais, com dogmas, culto exterior, sobrenatural, milagre, sacerdócio organizado. Também não é nada disso que nós acabamos de dizer. Não é o que mais, não tem chefia, nem chefe, nem subordinado, não tem pastores, não tem nenhuma hierarquia, não é idólatra, não é? E nem promete céu a ninguém, nem promete salvação a ninguém, o Espiritismo, e nem tampouco se posiciona como o único caminho para Deus, não. Não tem essa pretensão. Allan Kardec não apresenta o Espiritismo como o dono da verdade, apresenta Deus como o dono absoluto da verdade, e de lá para cá tudo é relativo. O Espiritismo, o que mais? O Espiritismo não tem idolatria, o Espiritismo não tem casamento religioso, o Espiritismo não tem batismo com água, e o Espiritismo é baseado em que prega a moral de Jesus. E os espíritos até que dizem que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, é o cristianismo puro, imaculado de Jesus. E a moral que o Espiritismo ensina é a moral de Jesus, porque não tem outra melhor, é essa. E qual é a base do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. O Espiritismo não tem a pretensão, não é? Seria pretensioso, segundo Allan Kardec, seria pretensioso se dissesse fora da doutrina espírita não há salvação. Seria uma pretensão. Se disser também fora da verdade não há salvação, também seria outra pretensão. Se alguma religião disser fora da igreja, de minha igreja, do meu templo, não há salvação, também seria outro orgulho, outra arrogância e outra pretensão. Se disser fora da Bíblia também não há salvação, é outra pretensão. Agora, o Espiritismo se fundamenta fora da caridade, não é da Bíblia. Fora da caridade não há salvação. Esta é a base angular do Espiritismo, o fundamento básico do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Este é o Espiritismo. E para encerrar aqui o nosso encontro com o Espiritismo, terminaremos. A doutrina codificada por Allan Kardec tem caráter científico, religioso e filosófico. Essa proposta de aliança da ciência com a religião está expressa em uma das máximas de Kardec, né? Que Kardec propõe a aliança da ciência com a religião, a ciência, a física, a química, não é? A ciência física do universo em geral, porque a ciência também é de Deus. A ciência também é de Deus. Então, a aliança da ciência com a religião, que a religião trata da alma, do espírito, e a ciência trata das coisas físicas. Allan Kardec propõe o quê? Uma aliança, mão dadas da ciência com a religião. E está expressa em uma das máximas do próprio Allan Kardec. Onde Kardec diz isso? Onde?
no livro A Gênese. É lá que Allan Kardec diz: o Espiritismo, marchando com o progresso da humanidade, marchando ombro a ombro, lado a lado, com o progresso da humanidade, jamais será ultrapassado. Por que o Espiritismo jamais será ultrapassado? Porque se novas descobertas científicas demonstrassem estar o Espiritismo em erro, em algum ponto, o Espiritismo é muito humilde, muito modesto, não se apresenta como o dono da verdade. Deus é que é o dono da verdade. Mas ele é muito modesto, muito simples, e se modificaria nesse ponto apontado pela ciência que o Espiritismo está errado. Ele se modificaria, mas até hoje, 163 anos de Espiritismo, com o lançamento do Livro dos Espíritos, a ciência não desmoralizou o Espiritismo, só vem confirmando o que o Espiritismo tem mostrado para a humanidade. E termina Kardec: se uma nova verdade se revelar no mundo, ele, o Espiritismo, a aceitará. Este é o Espiritismo, que não se apresenta como dono da verdade. Está pronto para retificar algum erro apontado pela ciência, mas até hoje a ciência física tem confirmado o Espiritismo. E assim nasceu o Espiritismo, com, naquela época, o lançamento de O Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, em Paris. E agora, 2021, 163 anos de aniversário de existência do Livro dos Espíritos. Ele continua de pé. O Livro dos Espíritos continua de pé, e é um livro que deve ser não somente lido, mas estudado, consultado, anotado e propagado para toda a humanidade. Muita paz para todos, e voltaremos com Encontro com o Espiritismo em nova edição. Muita paz para todos, e desejamos que aqueles que estão nos ouvindo colocassem o seu like, se gostou, se não gostou, aí colocasse o seu link, o like, aqui em nosso programa. Muita paz para todos, e durmamos na paz dos anjos, e durmamos tão sereno como os gatos. O gato é que dorme com serenidade. Durmamos como os gatos. Muita paz para todos.